Para a ministração? Vamos para a ministração. Agora vocês vão ficar com a ministração da Amanda sobre resiliência. E vocês vão compreender mais ainda. Todas as brincadeiras que nós fizemos aqui tem tudo a ver com essa ministração. Então não saia daí, fique ligadinho. Exatamente. Bom, então a gente já se divertiu, a gente já brincou, a gente já deu risada. Mas tudo isso que a gente falou é muito sério, porque nós temos hoje muitos jovens que estão se ferindo, que estão se entregando a relacionamentos doentios, a relacionamentos que não vão pra frente, a relacionamentos que fazem com que a pessoa esteja cada vez menos sendo ela mesma e cada vez mais vivendo para outra pessoa. E nós sabemos que Deus, ele não quer isso para você. Nós precisamos viver um relacionamento em que haja um equilíbrio, haja um controle, haja uma entrega dos dois, não só de uma parte. E Deus, ele tá o tempo todo tentando ensinar pra gente qual a melhor forma da gente ser solteiro, casado, divorciado, viúvo, não importa, mas Deus tá o tempo todo direcionando a gente. Porém, cabe a nós seguir em frente com aquilo que o Senhor tem nos direcionado. A parábola do semeador fala de sementes que foram jogadas nas pedras, que foram semeadas nos espinhos, que foram semeadas em diversos lugares que não deram fruto ou que cresceram por um determinado tempo e morreu. E esse terreno, eu quero ilustrar para você que esse terreno, ele é o nosso coração. Então, a palavra que o Senhor, ele dá para nós, o nosso coração, ele tem que ser uma terra fértil. Porque se o nosso coração não for uma terra fértil, aquilo que o Senhor está falando diariamente com a gente vai se transformar em nada. Então a gente escuta e logo esquece, porque vem a dificuldade, vem os momentos de tristeza, vem o medo de ficar sozinho. Quem nunca teve medo de ficar sozinho, gente? Então, você que está assistindo agora, ou você que vai assistir porque vai ficar salvo, não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de errar, porque nós vamos errar e é através dos nossos erros que a gente vai aprender muitas coisas que o Senhor tem para falar com a gente. Então, a resiliência, ela nada mais é do que basicamente a capacidade da gente sobreviver, essa é a palavra, da gente sobreviver, se adaptar, da gente evoluir a momentos de dificuldade, a momentos de diversidade. Então, eu tenho certeza que cada um de nós já teve um momento difícil e que a gente teve que superar. Mas, Amanda, como é que eu vou superar isso? Quero te dizer que você nunca vai superar isso sozinho. Pode ser que você não tenha a presença de alguém fisicamente, mas eu quero te dizer que Deus, ele é um pai que ele nunca abandona. Então, às vezes a gente tá lá no nosso eu, no nosso momento de solidão, de escutar música triste, porque o que mais o mundo tem para oferecer hoje em dia são músicas que levam a gente para um buraco ainda maior. Então, não continue cavando o seu próprio buraco. Essa é a minha primeira dica para você, para viver a resiliência, para ter uma vida resiliente, para ter atitudes resilientes. Não continue cavando o seu próprio buraco. Se alguém cavou esse buraco e jogou você lá dentro, você tem que fazer uma forma de sair o quanto antes de lá. Por quê? Você só vai superar isso, ou se adaptar, ou viver aquilo que Deus tem para você, o melhor de Deus, quando você aprender que você não pode se entregar, você não pode ter autocomiseração. A gente falou sobre isso aqui agora. Você tem que dar a volta por cima, mas isso não é fácil e você não vai fazer isso sorrindo. É difícil realmente dar a volta por cima e você tem pode ter N pessoas aí, N motivos, N situações e que você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia superar isso e hoje você tá aí, firme e forte. Às vezes você se lembra e pode ser que isso ainda te machuque, porque deve ter alguma feridinha e ainda alguma mágoa. Mas o Senhor, ele cura isso aos poucos, não vai ser de uma hora para outra. Então, segunda dica que eu queria dar pra você, não deixe o seu passado controlar o seu futuro. E, entre aspas, uma frase que eu não sei de quem é, mas se alguém souber, me diz aí, por favor. Você não me deve mais nada. Então, hoje você precisa dizer pro seu passado, ou pro seu antigo relacionamento, ou quem sabe pra, sei lá, pros seus pais. Vocês não me devem mais nada. Daqui pra frente, eu vou viver uma nova vida.
Uma vida em que eu não vou carregar essa bagagem. Falamos de bagagem também nas brincadeiras. Então, não deixe o seu passado controlar o seu futuro. Não guarda mágoas. Galera, eu tive um relacionamento que foi muito frustrante pra mim, mas eu já comentei. Deus me encontrou nesse relacionamento e me deu o maior amor do mundo. Que nenhum homem, nenhum ser humano na face do mundo, da terra, do planeta, pode me oferecer. Então, teve um momento que eu tive que decidir e falar assim, olha, fulano, você não me deve mais nada. Ah, Amanda, você chegou pra ele e falou, não, eu conversando com Deus, eu falei, Deus, eu não quero carregar mais isso. Então eu quero deixar esse passado pra trás, eu quero que ele seja feliz. Você não me deve mais nada, passado. Adeus. Hoje eu me lembro, não me lembro mais com mágoas. Quer dizer que eu tô 100% curada? Só Deus vai me dizer. Mas hoje eu não me lembro mais disso com mágoas. Por quê? Eu resolvi deixar o meu passado pra trás. Terceira dica. Não permita que as pessoas que feriram você controlem a sua vida. E aí eu queria ler pra vocês Efésios 4:31. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí eu quero abrir aspas aí com você. Como foi que Deus nos perdoou em Cristo? Entregando tudo. Entregando tudo que ele tinha. O único filho dele, ele entregou por nós e os nossos pecados, eles foram anulados. Quer dizer que a gente não vai pecar mais? Não, não quer dizer que a gente não vai pecar mais. Porém, Deus, ele anulou os nossos pecados quando ele entregou Jesus naquela cruz. Ou seja, nada mais nos prende. A gente não precisa mais viver sobre o jugo de ninguém mesmo. Então, voltando lá, a segunda dica, não deixe o seu passado controlar o seu futuro. Se livra de amargura, se livra de indignação, se livra de ira, de gritaria, de calúnia, de brigas. Galera, eu recebo ligação de cobrança até hoje do meu ex, mas isso pra mim hoje eu dou risada. Porque eu vou fazer o quê? Pra mim que é engraçado, mas teve um tempo que eu usava essas mensagens pra voltar a ter contato com ele. Só que isso só me fazia mal. Então eu tomei a decisão de não deixar o meu passado controlar o meu futuro. Outra dica, nossa falta de maturidade afeta todo o nosso destino. E aí eu queria comentar com você sobre José. José, aquele José lá que foi vendido pelos irmãos, esse mesmo. José, ele era muito jovem. E o pai de José, Jacó, tinha um amor muito grande por ele. E isso, provavelmente, não sei, galera, eu tô desenhando, tá, essa cena pra vocês. Não tô dizendo que isso tá na Bíblia. Mas provavelmente José, ele gostava desse amor. Quem não gosta de amor? E isso pode ter criado uma falta de maturidade em José, em poder falar o que ele quisesse para quem ele quisesse. E quando José começou a revelar os sonhos dele para os irmãos não sonharam com ele. Os irmãos, pelo contrário, ficaram com raiva dele. Venderam ele. E o que eu tiro com isso? José, ele não tinha a maturidade necessária para falar dos sonhos dele naquele momento. Porém, ele falou, e aquilo levou José a um lugar que provavelmente ele não queria estar. Depois que ele chegou lá como governador do Egito, eu acredito que ele olhou para trás e falou, yes, deu certo, Deus, obrigada, eu tinha que passar por isso, muito bom, tal. E provavelmente, ou não sei, pode ser que ele tinha que passar por tudo isso mesmo. Só que a nossa falta de maturidade nos leva a lugares onde nós não queremos estar, e às vezes por culpa nossa realmente. Então, tenha maturidade de viver cada processo e cada tempo na sua vida. Não ultrapasse os limites, não haja como se não houvesse o amanhã. Haja com maturidade, haja com sabedoria em cada situação, em cada momento, em cada processo da sua vida. Amém? A maturidade e o tempo, eles não andam necessariamente juntos. Então, poxa, fulano de tal é jovem e já tem uma certa maturidade, pode acontecer. Por quê? Não tem a ver com o tempo, tem a ver com as nossas experiências e aquilo que a gente foi aprendendo. Eu posso aprender algo agora com 28 anos que alguém já aprendeu com 18. Então não tem a ver com o tempo, tem a ver com as nossas experiências. A capacidade de superação de Jacó, o pai de José, mesmo não se permitindo ser consolado, lá em Gênesis 37:35.
Jacó ficou muito triste, ficou arrasado quando ele descobriu, entre aspas, que José tinha morrido. Só que ele tinha que permanecer, porque ele tinha uma renca de filho ainda para continuar lá, lutando por eles. E eu acredito que quando Jacó chegou lá e viu José como governador do Egito, ele falou: uau, ainda bem que eu permaneci e não desfaleci, não entreguei os pontos, porque eu tô vivendo aqui, eu tô vendo meu filho governador. E eu acredito que Jacó naquela hora lembrou do sonho que José revelou e que os irmãos acharam que ele estava metendo louco, e falou assim: nossa, José realmente já estava vivendo lá atrás aquilo que Deus sonhou para ele. Ele só não tinha maturidade ainda de contar aquilo para os irmãos da maneira que deveria. Mas eu estou vendo, eu estou vivendo, então o que eu tiro com isso? Espere o tempo que Deus tem para você e viva o processo, não pule as etapas. Porque quando chegar lá na frente e você estiver vivendo a sua promessa, seja em relacionamento, seja em profissão, você vai olhar para trás e vai falar: valeu a pena esperar por esse período. Então, permaneça firme, viva o processo, não pule as fases. Aprenda tudo o que Deus tem para te ensinar em cada período da sua vida. Outra dica: Zacarias, pai de João Batista, ele recebeu no tempo oportuno o filho dele, a promessa. Porque a chegada desse filho, ele tinha que coincidir com o nascimento de Jesus, para um cumprimento de um propósito. Então, às vezes você acha que está demorando muito, porque eu já me sinto preparada, não, porque eu já vivi muita coisa, eu já aprendi, eu não vou largar o Senhor por causa de um relacionamento. Quantas vezes eu disse isso? E Deus sempre tem me dito: Amanda, não é o tempo ainda, eu sei o tempo, não é você que sabe o tempo. Então, Zacarias viveu a promessa dele junto com Zacarias teve o filho dele, o nascimento do filho coincidiu com o nascimento de Jesus, para um cumprimento de um propósito que foi escrito no coração de Deus. E assim somos nós vamos viver um propósito que Deus escreveu no tempo oportuno, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque Ele sabe exatamente o tempo para todas as coisas. Eu não acredito que exista uma pessoa específica para você, esperando você em algum lugar do universo. Mas eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo você vai caminhar e vai encontrar essa pessoa, ou essa pessoa vai te encontrar em algum lugar. Então não tenha pressa, não pule fases, novamente, não pule as fases. Tudo que a gente pede que está de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, com certeza vai acontecer. Agora, se você pede algo para Deus que só está ligado à sua própria vontade, não está ligado a nada mais, é difícil. Porque qual é o propósito para você viver isso? Qual é o propósito para você viver um casamento? Qual é o propósito para você ter filhos? Qual é o propósito? É para glorificar o meu nome? Ana queria muito ser mãe, muito. E a Bíblia fala que provavelmente não, que aquela esterilidade, ela vinha de Deus mesmo. Então provavelmente Deus queria saber onde estava o coração de Ana. E Ana entregou o filho dela antes mesmo dele nascer. Será que nós estamos dispostos a entregar aquilo que Deus vai nos entregar antes mesmo da gente receber? Porque às vezes Deus, ele está esperando uma deixa nós, um posicionamento nosso para entregar aquilo que é nosso. Será, filho, que você é capaz de me devolver o que eu te der? Será que você vai continuar vivendo para mim? Aí fica aí uma perguntinha pra gente, né? Salmos 35 diz que um choro, ele pode persistir a noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então provavelmente você tenha vivido momentos de tristeza, momentos em que você se sinta sozinho, momentos em que você, não vê esperança em nenhum lugar, que você não encontre jovens na sua igreja, ou que você tenha que viver um namoro à distância, ou via internet. Mas eu quero te dizer, não se desespere. Não se desespere de maneira nenhuma, porque quando a gente se desespera, a gente tende a tropeçar nos nossos erros, e quem sabe você tropeça e dá de cara com alguém que não tem nada a ver com você, se envolve, entra num relacionamento que não tem nada a ver com você, e quando você vai ver, é tarde demais. Você tem que consertar esse casamento, porque o Senhor fez o casamento. Eu creio que foi, como a pastora disse, é uma das primeiras coisas que Deus deve ter sonhado, é o casamento. Ele disse lá para Adão: não é bom que o homem viva só. E começou ali a construção de uma família, da mulher que veio da costela dele. Então, o casamento está no coração de Deus, sim. Porém, a gente não pode se desesperar.
Porque quando a gente se desespera, a gente não pensa por nós mesmos. A gente quer realizar as coisas no nosso braço, na força do nosso braço. A gente acha que a gente é super crente, que a gente pode lidar bem com qualquer situação, que mesmo que a pessoa seja meio crente, tudo bem, a gente aceita qualquer coisa. E não é assim. Seja exigente, seja perseverante. Por quê? O Senhor não mente. O Senhor promete e Ele cumpre. Se o casamento ele está no coração de Deus, o Senhor tem um casamento para você. A não ser que o Senhor queira que você não se case, mas provavelmente isso está no seu coração antes de estar no coração de Deus, porque Ele sonha junto com você. Então não se desespere, não tome nenhuma atitude precipitada para que você não se arrependa depois. E Salmos 56:3 diz que quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. Eu já estive com medo muitas vezes. Medo de ficar sozinha, medo de perder minha mãe e não ter ninguém no mundo, medo do meu irmão se casar e não se lembrar de mim nunca mais, medo de não ser amada, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Eu já tive muitos medos, tantos medos que você nem imagina. Provavelmente eu já tive muito mais medo do que você teve. Só que quando a gente tem medo, a gente precisa confiar em Deus e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que é que me dá esperança hoje, Amanda? O que te dá esperança é saber que Deus, Ele não mente e que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida. Então, que a gente possa permanecer firmes e inabaláveis na palavra dEle. Por quê? Ele vai cumprir, só que não vai ser no seu tempo, não vai ser no meu tempo, e glória a Deus por isso. Porque por nós mesmos, nós não sabemos quanto tempo vai durar cada processo. Mas Deus, Ele sabe exatamente, Ele está trabalhando e Ele ainda está no controle. Ele jamais vai sair do controle, a não ser que você queira tomar as rédeas da situação da sua vida e viver por si. Mas se você está entregue a Ele, se o seu coração é entregue a Ele, se a sua vida, se os seus dias, eles são para o Senhor, você com certeza vai viver aquilo que Ele tem para você. E voltando a falar de Lucas 8, do 13 ao 14, da palavra fértil, de um coração que tenha uma terra fértil, eu quero te dizer, comece a anotar ou comece a gravar aquilo que o Senhor já disse para você, aquilo que Ele já te prometeu, para trazer realmente à memória o que te traz esperança. Poxa, estou no momento de pandemia, Amanda, agora vai demorar mesmo para eu casar. Gente, é o tempo do Senhor. Aproveite esse momento para conhecer mais dele, para se entregar mais nele, para ajudar alguém que esteja numa situação como a sua. Tem tantos jovens por aí solteiros, com certeza tem alguém para você aconselhar e falar, olha, eu já passei por isso, vou te ajudar nisso aqui. Então, não guarde isso para você. Tudo que você aprendeu, compartilha com alguém. Porque quando você compartilha e continua se enchendo, você aprende coisas novas. E tira um pouco a cabeça, os pensamentos desse medo, desse desespero, desse choro, dessa noite que talvez tenha sido de lágrimas, de, poxa, será realmente? De dúvida. A palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu te digo, eu vou um pouquinho além. As tribulações que você passa, que o que é tribulação para você pode não ser tribulação para mim. Os momentos ruins que você passa produzem em você a perseverança. E quando você persevera, você tem um caráter aprovado diante de Deus. Então, se você tem fé, se você persevera e se você alcançar esse caráter aprovado, com certeza você vai viver muito mais daquilo do que você imagina no Senhor. Que não é só um casamento, é uma união onde vai olhar e vai falar assim, Senhor, essa pessoa realmente foi preparada, foi moldada para mim. Só que, se você não puder esperar esse tempo, você vai se frustrar e você vai dar de cara com um abutre. E você vai dizer, meu Deus, onde eu vim parar, onde eu vim amarrar o meu burro? Realmente, porque você não conseguiu esperar o tempo determinado por Deus. É fácil esperar, Amanda? Não é fácil esperar. Eu estou há 5 anos aguardando no Senhor. 5 anos em que eu não tenho um relacionamento com ninguém. Não quebrei a cara nesse período? Quebrei a cara nesse período. Tentei despertar o amor antes do tempo, mas o Senhor sempre me livrou. Por quê?
eu ainda consigo, e se Deus quiser, eu continuar conseguindo manter um relacionamento com Ele. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, Ele sempre vai nos direcionar. Olha, filha, não vai por aí que não tá legal. E por mais que você avance um sinal sem questioná-lo, quando você continua esse relacionamento com Deus, Ele vai dar um sinal vermelho lá na frente, ó. Até aí não vai mais. Você já aprendeu o que eu tinha pra ensinar aqui? Então volta. E é assim, sempre aprendendo com o Senhor. Todos esses 5 anos foram muita glória, maravilha, nossa, foi tudo fácil. Não foi. Por tudo aquilo que a gente conversou aqui no Eu Já, no Eu Nunca, nas perguntas. Mas se a nossa confiança e a nossa expectativa estiver no Senhor, com certeza a gente vai superar isso, vai olhar para trás e vai falar assim, yes, valeu a pena esperar, porque eu estou vivendo hoje aquilo que o Senhor sonhou para mim, que é o casamento, que são os filhos, que é tudo que você realmente sonhou e um pouco mais, porque o Senhor tem realmente isso para você. E uma coisa que eu queria enfatizar para você, o fim das coisas é melhor do que o começo. Essa palavra está em Eclesiastes 7:8, a parte A. O fim das coisas é melhor do que o começo. Como assim, Amanda? O fim das coisas é melhor do que o começo? Sim, o fim de um namoro, ele às vezes é melhor do que o começo. O fim de um noivado é melhor do que o começo. Por quê? Porque muitas vezes você teve um livramento ou você partiu para o casamento. Eu ouvi isso hoje de um rapaz chamado Pablo Marçal. O namoro e o noivado, eles foram feitos para dar errado. Então a gente tem que fazer de tudo para dar errado mesmo, para conhecer essa pessoa. A gente já falou sobre isso aqui. O que eu tenho que fazer? Ver como essa pessoa trata os pais, ver como essa pessoa é no trabalho, ver se essa pessoa é íntegra, se ela tem caráter, ver se essa pessoa sabe lidar em momentos de estresse, ver se essa pessoa sabe conversar em público realmente, ou se ela gosta de ferir as pessoas. Ver como essa pessoa se comporta, como ela é como profissional, como ela é sentimentalmente, como ela é com os amigos. Então, o namoro, ele foi feito para terminar. Ou para você ter um livramento de Deus, ou para você partir para um casamento. Mas para partir para um casamento, você tem que saber realmente se deu certo ou não. Por isso eu gostaria de enfatizar, guarda isso. O fim das coisas é muito melhor do que o começo. Muitas vezes é muito melhor do que o começo. E para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para você. Quer você seja casada, quer Deus seja o seu marido, o seu valor excede a qualquer tesouro. Você tem ideia do que é isso? Qualquer tesouro. O seu valor para Deus excede a qualquer tesouro. Uma das verdades mais importantes na qual você precisa acreditar se refere ao seu valor. Você é valioso, você é valiosa. Você vale mais do que as joias. Então, voltando a falar sobre relacionamentos doentios, não se permita a ter um relacionamento doentio, a continuar um relacionamento que você tem certeza que não vai dar certo. Não insista, não continue batendo na mesma tecla. Uma hora ela vai travar, uma hora ela vai parar de funcionar, uma hora não vai aparecer a letrinha, mas você não vai enxergar mais nada. E isso serve para nossa vida sentimental. Não insista em algo que você vê que, poxa, eu não sou mais eu, Amanda, eu não me encontro mais, eu não sei quem eu sou, essa pessoa pede muito de mim, mas eu gosto dela, eu não sei como sair disso. Quero te dizer, o relacionamento que eu terminei há 5 anos, 6 anos atrás mais ou menos, a gente terminou se gostando porque existia um propósito. Nós não podemos dar continuidade àquilo que tira as nossas energias, aquilo que tira a nossa paz. Não se esqueça, seja você homem, seja você mulher, solteiro, aguardando no Senhor. O seu valor, ele é muito maior do que muitas joias. Não deixe que ninguém diga menos de você, porque o seu Pai te escolheu e você é valiosa e você é valioso. Amém? Então por hoje é só. Yes! Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como eu tenho aprendido. Sei que o Senhor vai continuar falando ao coração de muitas palavra mulheres. Maravilhosa, que Deus possa abençoar mais ainda Amém. a sua vida. E que você, solteiro,
venha estar sendo edificado. E você também que é casado, tá namorando, noivando, teve muitas palavras de direção para sua vida também, vem estar pegando todas essas palavras e guardando no teu coração. São palavras que são preciosas, são tesouros do coração de Deus.